Hello, everyone. This is our international trilingual event organized by the PPGE, the Program of Post-Graduation in Education of the Faculty of Education of the Federal University of Goiás, UFG. The title of this event is Teaching During Pandemic Times, the Challenge of Internationalization. My name is Wilson. I'm here with our colleagues. And in the name of our organization committee, we want to thank for the acceptance of our invitation. Thank you very much for being here with us. Thank for all the people who is attending this event. There are some professors here in our Faculty of Education or College of Education who has international partnerships with the scholars from all over the world. And considering the impact of coronavirus, the pandemic that we're facing, and some of those partners have been invited to be with us today. In the morning, we had people from Spain, from Africa, Mozambique properly, and from Argentina. We've had a very nice morning just talking about those topics, about the challenges that we are facing during the pandemic times and the challenge to the internationalization program. As a trilingual event, using Portuguese, Spanish, and English, I will proceed in Spanish. Ahora yo hablo en español, es un evento internacional que se realiza en las tres lenguas, como dito en inglés, y está siendo organizado por el programa de posgrado de la Universidad Federal en Educación. El título es Educación en tiempos de pandemia, los desafíos de la internacionalización. Sean todos bienvenidos. Soy el profesor Wilson. La comisión organizadora es compuesta por Mariusa Suano y María Margarida. Con nosotros también tenemos el técnico Wanderson, que es estudiante de posgrado, y Sara, que también estudia en el posgrado. Están sobre mi supervisión. Agradecemos a los invitados por aceptar nuestra invitación, especialmente a Armando de México, que habla español. Agradecemos también la presencia de todos en la live. Este programa cuenta con profesores, como he dicho también en inglés, que tienen investigaciones que son compartidas con colegas extranjeros de varias partes del mundo, de los cuales algunos fueron invitados y están aquí con nosotros. Por la parte de mañana tuvimos personas de África, como el profesor Antonio Tomo, tuvimos también invitados de Argentina y de Portugal y de España. La profesora de Portugal no ha podido estar presente, pero fue una mañana muy provechosa. E, finalmente, em português, este é um evento internacional nas três línguas, português, espanhol e inglês, que está sendo organizado pelo PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG. O título é Educação em Tempos de Pandemia, os Desafios da Internacionalização. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Wilson Paiva e nós estamos aqui com a comissão organizadora composta por Mariusa Suan e professora Margarida. A professora Margarida foi mediadora na parte da manhã e a Mariusa está trabalhando mais nos bastidores, como diria em inglês, behind curtains, preparando o livro, porque nós vamos depois ter um e-book organizado a partir desses textos. We're going to organize an e-book after this meeting. O PPGE conta com redes de internacionalização e redes de pesquisa com professores da Faculdade de Educação e de várias partes do mundo, como, por exemplo, o convênio que nós estamos estabelecendo com a Universidade de Calgary, com a professora Colim, professora Elisa e os demais. Agora nós vamos iniciar às 14 horas, dando as boas-vindas a todos, e para oficialmente fazer a abertura, eu passo a palavra para fazer a abertura oficial em poucas palavras, o professor Dr. Laerte, pró-reitor de pós-graduação. Okay, I will speak in English, as my English is not very good. My Spanish, I think my English is not very good as well. But anyway, I will speak in English. So first of all, I thank you
Dr. Wilson Paiva for inviting me for this opening ceremony of the event. And at the same time, I congratulate you for putting together such an important meeting, as I congratulate also the graduate program in education at the Federal University of Goiás. For me, it's a pleasure to be here because I truly believe in the importance, in the meaning of such an event at this moment that we face, in which we face such a very serious, very drastic pandemic situation. So the event is important for this reason, but also it's very important because it gets together, it unites people from different colleagues, from different universities, from different countries. And at our university, we truly believe, we do believe in the internationalization of the graduate studies, I would say of the university as a whole. So internationalization is very important because science, high quality, high impact science is conducted through international collaborations. And science, high quality, high impact science is also diverse. So internationalization brings collaborations, bring diversity. We need diversity in science. So that's the reason why it's so important to have a meeting such this with international, with foreign colleagues from Canada, from Mozambique, from Portugal, from Spain, from Mexico. So congratulations on that. And I also like to say that the topic of the meeting is very important, is actually very opportune because right now we are discussing, well, the entire world was paralyzed, was impacted by the pandemic situation that started early last year. And of course, in Brazil, it's not different. And the pandemic situation affected education in different manners. So it's important to discuss how is education treated, how is education handled during this pandemic. And I would say equally important is to discuss education in a post-pandemic world. What will be the legacies of the pandemic time? Not of the pandemic. I would say that the pandemic is very tragic, is brought a lot of suffering. But in the process of facing the pandemic, we learned a lot. And these learnings, these experiences will become legacy for the post-pandemic world. What is going to happen, for example, in education? I believe, and particularly talking about graduate education, I believe that the graduate studies in Brazil and in the rest of the world will be very different from what we had in 2019. So we have new technologies, we have new opportunities. And these new technologies and opportunities also bring challenges. So we need to discuss both the challenges and opportunities. In this way, I wish you all a very good, a very productive meeting. And once again, thank you very much for the invitation for me to be here, Dr. Wilson Paiva, and congratulations for you and your team, your colleagues that helped put together this meeting. Have you all a very nice and productive meeting. Thank you very much. Okay, thank you, Laert. It's our honor to having you here with us, right? And yet, as part of the official opening, I would like to call Professor José Paulo Pietrafesa, who is the coordinator of our post-graduation program, to say some words. Paulo, José Paulo. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Farei uso da palavra em língua portuguesa. O Wilson pode depois nos ajudar, se for o caso, Wilson, para alguma questão que os colegas que compõem essa mesa tiverem interesse em tradução. Mas então, primeiramente agradecer aos convidados, que são os professores
Armando, Colin e Elisa, que gentilmente aceitaram o convite da nossa comissão organizadora, já apresentada a todas pela manhã. E dizer da satisfação de contar com o nosso colega professor Laerte, na condição de pró-reitor de pós-graduação, ferrenho lutador pela internacionalização dos programas de pós. Já há bastante tempo o Laerte vem com esse trabalho, e trabalho muito bem feito, que está nos levando a um patamar superior na pós-graduação da UFG. Então, agradecer ao professor Laerte o apoio que tem dado aos programas, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Também lembrar da importância do tema e parabenizar a nossa equipe organizadora desse evento, a professora Marilza, a professora Margarida e o professor Wilson, tem muita dedicação, estão levando à frente esse evento, pena que é apenas um dia, para temas tão importantes. Dentre essa questão, Wilson, Marilza e Margarida, também professor Laerte, eu gostaria de fazer uma homenagem à nossa professora Maria Emília, que foi colega nossa no programa de pós. Ela faleceu de Covid no começo desse ano, uma grande perda. Ela tinha um desses convênios internacionais com colegas da Bolívia, foi substituída pela professora Amone, mas perdemos a colega pela Covid, assim como perdemos egressos, mestres e estudantes de doutorado com efeito do vírus da Covid-19, essa pandemia tão terrível que afeta o planeta. Então, para além da própria discussão, Wilson e demais colegas e convidados palestrantes, nós sentimos dentro do nosso programa o efeito da pandemia. E aí, agora aqui, aproveito para colocar algumas coisas bem rápidas, Wilson, bem rápido mesmo. Uma primeira coisa, então, vinculada a essa questão de homenagear a professora Maria Emília e os nossos estudantes, o Elis e o estudante de doutorado, me desculpem, agora fugiu o nome, o Elis, nosso mestre, era diretor de uma escola e recém-formado e faleceu de Covid. Para lembrar que a Universidade Federal de Goiás, assim como a Faculdade de Educação e o PPGE, vem numa luta intensa para adequar a essa situação de pandemia, e mesmo assim não estamos conseguindo. Então, o processo nosso, pessoal, de internacionalização, é um processo antigo, é um processo que revigorou muito com os contratos a partir de 2019, porém é muito antigo esse trabalho de internacionalização. O PPGE vem numa crescente. Nós buscamos não acelerar o processo de internacionalização para não atropelar processos. Então, a gente vem aí de muito tempo nessa labuta de internacionalização. Essa é uma coisa importante de destacar enquanto coordenação do programa. A outra é retomar a relevância do tema. O tema pandemia, Covid-19, ele nos traz, pelo menos, algumas variáveis de preocupação. A primeira é ela em si, é como a gente superar a pandemia. E a experiência de manhã, apresentada pelos 3 professores, indica um caminho muito semelhante ao que a Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação, PPGE, vem fazendo para, mediante a essa pandemia, que é um problema sanitário mundial, como que as organizações vêm enfrentando essa pandemia. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda é que nós temos, para além da pandemia, um problema de ordem político, que está usando da pandemia como forma de controle e coerção da sociedade. E, provavelmente, vocês devem ter sentido isso em cada uma das experiências de vocês, assim como a turma que apresentou a palestra de manhã. Então, nós temos governos e desgovernos no controle
e no combate a essa pandemia. E isso tem, de alguma maneira, beneficiado grupos de interesse na questão do combate à pandemia, ao ponto de, aqui em Goiás, as escolas, através da pressão, os órgãos públicos, através de pressão do setor privado de escolas, reabrirem as escolas e a questão da contaminação aumentar. Hoje, na hora do almoço, no jornal local, há uma grande denúncia de que a quantidade de pessoas contaminadas no estado de Goiás cresceu muito, subiu a quantidade de internação. Em vários estados brasileiros, o contaminante Delta, portanto, a cepa Delta já é majoritária no caso das infecções, e a gente, então, está aí lutando para retomar aquilo que é possível da vida pública, da vida da sociedade, mas, ao mesmo tempo, enfrentar governos e desgovernos que nos têm levado a uma situação de piora da pandemia. Então, esse tema, apesar da especificidade dele ser processos de internacionalização, interesse nosso na internacionalização, seja da universidade, que reverbera nos programas, há também uma preocupação e temos que ficar muito críticos ao que está acontecendo no Brasil, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, porque a situação está ainda muito grave. Enfim, quero novamente agradecer e espero que essa atividade ela seja, de fato, esse longo processo de aproximação com as universidades internacionais, a quais o nosso programa e a UFG têm mantido algum tipo de contato, de convênio, de parceria. Muito obrigado a todos, obrigado, professor Wilson, boa atividade a todos vocês, estamos por aqui a partir de agora no YouTube. Ok, obrigado, José Paulo, pelas suas palavras, e nós estamos, então, com a abertura oficial feita, e nós vamos, então, começar pela apresentação dos nossos convidados, e, em seguida, já passar palavras para eles, ok? With no further ado, we're going to present and to introduce our guests, and then pass the speech to them, right, straightforwardly. In respect of their native languages, I'm going to present Dr. Armando in Spanish. Armando Alcântara Santuário es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Educación por la Universidad de Stanford y doctor en Educación por la Universidad de California en Los Ángeles. Es profesor y tutor en el posgrado de Pedagogía de la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en México. Sea bienvenido, profesor Armando. Next guest is Professor Colleen Cavalilac, PhD and Master in Adult Community and Higher Education, Professor in the Education Department at the University of Calgary, and Associate Dean International, responding for the Office of Internationalization. She is deeply rooted in the field of adult education and adult learning since 1979, as well as dedicated to form a net of academic partnership around the world. And now she's thinking to add to her CV, deeply rooted in Brazil. The next one is Elisa van den Born, PhD in Educational Psychology, Master and BA in Psychology at Simon Fraser University in Vancouver, Canada. She is Brazilian, but now she's living in Calgary, where she holds the position of assistant professor. She is also director of TAB, Teaching Across Borders program, and member of the International Advisory Committee. Be welcome, Colleen and Elisa. We are very happy to having you here with us this day. We have challenged our guests with some questions, and those questions has been related to the COVID pandemic during this, from last year to this present moment. And in 5 questions, you have summarized quite like this. What measures were taken
by the government and or by institutions in general at the beginning of COVID-19 pandemic that directly impacted the educational system. During the 2020 and 2021 semesters, how were these measures maintained, intensified, or modified? What was the perception of the impacts of the COVID-19 pandemic on student learning? How did they handle the problem? What is the perception of the impact of COVID-19 pandemic on teacher performances, professors in your country? How did they handle the problem? About the challenges in the educational process and so on. And last but not least, how is it possible to advance internationalization programs in such a scenario? How important is internationalization during this time of difficulties and problems around the world? Those have been the questions. I've tried to summarize all the questions we have sent to our guests, and I'm going to, give the floor to you right now. And we are going to begin with Colleen, and then Elisa, ladies first, and finally to Armando. Please, Colleen, the floor is yours. Thank you, Wilson. I'm going to be speaking for just a few minutes because I don't speak Portuguese, and Elisa is going to translate for me. So, Wilson, if you could still have Elisa's photo up or her visual up, that would be great. Thank you very much. Muito obrigada. So, as I say, I'm going to be speaking in English, and Elisa will translate in Portuguese. Eu vou estar assessorando a professora doutora Colleen Koalilac para que todos tenham acesso ao que ela tem para dizer. A tradition that we have at the University of Calgary before we give any talk is to acknowledge our Indigenous land where we're all located on. So I would like to begin with a land acknowledgement. E a doutora Colleen, ela disse que é uma tradição aqui nossa, na Universidade de Calgary, de sempre começar qualquer reunião ou apresentação honrando as terras indígenas as quais aonde nós estamos. Então, ela vai começar com esse cerimonial. Spanning generations, acknowledgement of the land is a traditional custom of Indigenous people. Há centenas de anos ou milhares de anos é uma tradição em comunidades indígenas de sempre começar uma conversa falando de onde você vem, qual e qual o seu território. We believe that this builds respectful relationships and is an important part of reconciliation. E nós acreditamos que isso é uma maneira respeitosa de entrar em um relacionamento e criar pontes para a reconciliação com os povos indígenas. In the spirit of reconciliation, we acknowledge that we live, work, and play on the traditional territories. E no espírito de reconciliação, nós fazemos o reconhecimento de que nós trabalhamos, vivemos aí com família e nos territórios os quais serão ditos agora. The Blackfoot Confederacy and Tsuut'ina. So, da Confederação Blackfoot, que inclui o povo Tsuut'ina. And the Nakota Nations. E a nação Nakota. And the Métis Nation Region 3. E a nação Métis da região 3. And to all people who make their homes in Treaty 7 region of Southern Alberta.
e a todos os povos que fazem o sul de Alberta os seus lares. We believe that this is a sacred gathering place and provides us with an opportunity to engage in and demonstrate leadership on reconciliation. Nós acreditamos que esse é um espaço aonde nós podemos entrar em reconciliação. Obrigado, Elisa. De nada. So I'm just going to speak for a few minutes to provide a context. A Colleen vai dar um contexto para a gente por alguns minutos, para que a gente entre no assunto das perguntas. First of all, I would like to thank our dear friend and colleague, Dr. Wilson Pavlia, who is a dear friend and colleague of the University of Calgary. E, primeiramente, ela gostaria de agradecer ao Dr. Wilson Paiva, que não só é um grande colega, mas também um grande amigo da Universidade de Calgary e dela. The University of Calgary is a research university with about 35,000 enrollments. A Universidade de Calgary tem aproximadamente 35 mil alunos. We have 14 faculties and approximately 1,800 academic staff. Nós temos 14 diferentes departamentos e faculdades e aproximadamente 1.800 professores. At our university, we have a University of Calgary International Office that spans the entire university and provides overall support. Aqui na universidade nós temos um departamento internacional que faz acesso a todas essas diferentes faculdades. Each faculty has their own Associate Dean International or Director of International to lead that faculty's international engagements. Em cada faculdade ou departamento, nós também temos uma pessoa que serve como o diretor, o que seria o equivalente ao diretor, que trabalha com as iniciativas de cada faculdade específica em que se relaciona a questões internacionais. So in my role as Associate Dean International in our School of Education, I lead all of our international initiatives. E a Colleen é essa pessoa na Faculdade de Educação, na Workland School of Education, onde ela faz todas essas iniciativas, onde ela lidera todas essas iniciativas internacionais. And I have the privilege of working closely with Elisa, who is our Teaching Across Borders Director, and that's one of our signature programs led by our School of Education. E agora ela me fez um cumprimento de falar que ela tem o prazer de trabalhar comigo e que eu sou a diretora de um programa específico, a nossa assinatura, que é o programa Teaching Across Borders, que é ensino através de fronteiras. COVID hit us hard, and all of us were working from home for 18 months with no programs except those that were perhaps working with human tissue, working on campus. Everybody else worked from home. E com o Covid realmente nos impactou muito, e todos nós, professores e alunos, estamos trabalhando de casa, ou assistindo às aulas em casa e trabalhando nas aulas em casa pelos últimos 18 meses, exceto aqueles alunos ou profissionais que precisam de estar em laboratório trabalhando com tecidos ou material biológico. Our School of Education is
very familiar with working online, however, as we offer both face-to-face and online programs traditionally. E na faculdade de educação, nós tivemos uma vantagem, porque nós sempre oferecemos cursos online e também cursos também presenciais. Então, a gente teve um pouco de uma vantagem. So other faculties were frequently calling us in our School of Education to help them to transition their face-to-face courses to the online environment. E por essa razão, vários outros departamentos ou faculdades, durante a pandemia, eles nos contactaram e vieram a nós para ajudá-los a fazer essa transposição do curso que era presencial para o meio online. So during COVID, it was extremely important that we find ways to continue to connect and foster our relationships with international organizations and colleagues. E durante o Covid foi muito importante para nós, para continuarmos a fazer, para continuarmos esse relacionamento com os nossos parceiros internacionais e encontrar maneiras positivas e criativas para fazê-lo. One example is we have a three-way partnership with Queensland University in Brisbane, with Beijing Normal University in China, and ourselves. Uma dessas parcerias foi programa com dois outros parceiros internacionais, com a Universidade de Queensland, em Austrália, e também com a Normal University em Beijing, China. So that program brings a small group of doctoral students from each of the three universities once a year in a different location. E nesse programa com esses parceiros é onde nós recebemos alunos de doutorado, onde em cada ano os alunos se encontram em diferentes locais. Então há uma rotação entre China, o Canadá e também em Austrália. So the doctoral students, when they all gather in one of those locations, work together for 5 days to present their research and to learn from one another. E em cada desses encontros, os alunos passam 5 dias juntos, onde eles apresentam o foco de sua pesquisa, o projeto de pesquisa, para criar esse vínculo internacional de pesquisa. So over the past 18 months, that doctoral seminar was conducted virtually. E nos últimos 18 meses, esse programa foi feito todo online. Another example is our Intercultural Capacity Stories and Conversations series. E outro programa que nós tivemos foi uma série de encontros sobre conversas interculturais. So over the past 18 months, we hosted those sessions. They're 1-hour sessions, and over the 18 months, and we invited colleagues and students from different universities, as well as our own virtually, to share about their culture. E nesses últimos 18 meses, nós
convidamos alunos e professores para discutir assuntos interculturais. E esses também, essas sessões são de 1 hora e também foram todas feitas online. In spite of the difficulties around the pandemic, the virtual offerings made these opportunities much more accessible to people off our campus and were much more inclusive. E, de certa forma, embora há essa barreira online, vamos dizer assim, a parte interessante foi que criou uma acessibilidade maior, onde nós tivemos mais pessoas entrando, atendendo a esses eventos. There are many more examples, but the one we want to highlight today is our Teaching Across Borders program that Alisa, as director, leads. E esses são alguns dos exemplos né, que nós gostaríamos de trazer para vocês, mas onde a gente vai, o que nós iremos focar agora é o programa Teaching Across Borders, o qual agora faz parte, né, que eu sou a diretora desse programa agora. We're very excited that we have a formal agreement with your university, Wilson, for our Teachers Across Borders program. So now I'm going to turn it over to my dear friend and colleague, Alisa, to speak about this. Ok. E agora, a Colleen, ela fica muito feliz que nós temos esse acordo, né, com a Universidade de Goiás. E agora eu vou falar um pouco sobre esse programa Teaching Across Borders. Thank you. Thank you, Wilson. So you can take me off the screen now because Alisa should have the full stage. Então, bem, muito obrigada e desculpem o meu português que está um pouco enferrujado, mas espero que dê para entender. O nosso programa Teaching Across Borders é um programa, ele é um programa opcional para os nossos alunos que estão no último ano da sua licenciatura para serem professores nas escolas K-12, que aqui seria o nosso desde o ensino elementar até o high school. Então, é um programa onde os nossos alunos que estão chegando lá no finalzinho da licenciatura, para eles poderem ter uma experiência intercultural. E a ideia desse programa é justamente criar, quebrar um pouco da questão cultural, porque o Canadá é um país extremamente multicultural. Então, é muito importante para que a gente traga essa lente internacional para dentro da sala de aula. Esse programa, ele proporciona isso, ele faz com que os nossos alunos tenham essa oportunidade de viajar para diferentes países. Nós temos vários parceiros, né, como o Brasil, a Espanha, a China, o Japão, a Austrália, o Vietnã, os Estados Unidos, e também até aqui dentro do Canadá, a província de Quebec. E é interessante porque a gente vê que interculturalidade é uma coisa que não só acontece fora das nossas fronteiras físicas, mas sim isso pode estar acontecendo, né? Assim como eu falei, dentro das nossas salas de aula, com diferentes culturas, como as culturas indígenas, as quais nós somos muito devotos a criar relações mais éticas e mais simétricas em termos de
de inclusão. Então, ele é um programa onde os alunos, eles tiram uma parcela de tempo durante o mês de setembro e outubro, e eles vão para outros países. E nós recebemos alunos desses parceiros internacionais aqui na Universidade de Calgary, para que eles tenham uma experiência similar de como é a questão educacional no contexto aonde ela ocorre, né? Então, quando a pandemia nos afetou, nós tivemos que ter uma maneira de ter uma resposta, onde a gente não quebrasse esse relacionamento que nós temos com os nossos parceiros, mas também para que os nossos alunos tenham essa experiência internacional. Então, foram questões onde a gente achou essas maneiras criativas, e ao mesmo tempo onde nós, a gente tem o nosso repertório um pouco, assim, ou bem, né, o repertório nosso fica muito mais aí restrito por não poder estar presente, a gente também encontrou algumas coisas muito interessantes que criaram aberturas, né? Uma delas é que a gente começou a perceber que os alunos que têm a oportunidade para ir para outros países e viajar, são os alunos que têm uma condição financeira muito mais vantajosa para poder fazê-lo. Então, com essa questão do online, a gente viu que nós podemos criar uma oportunidade, assim, para os alunos que queiram essa experiência intercultural, de se conectar com os alunos aqui, né, no Canadá e em outros países, para aprender, para discutir como interculturalidade acontece nos países, nas escolas deles, mas de uma maneira onde a gente abra mais esse caminho para inclusão para os alunos que talvez, de repente, não tenham condição financeira ou têm a responsabilidade como pais e não podem sair por 2 meses para ir para outro país, ou até por questões de saúde, né? Então, a gente vê que tem que abriu essa possibilidade. Então, é uma coisa que, embora nós fomos muito impactados, a gente conseguiu achar maneiras de como criar, assim, de ver possibilidades nessas impossibilidades. Mas uma coisa que também é importante notar é que a gente vê que essa questão que nós somos privilegiados aqui no Canadá, de certa forma, porque a questão tecnológica nós temos acesso, né? E em trabalhando com o Brasil, em outros projetos de pesquisa e outras áreas, eu sei que, e tendo pais, né, que trabalham na Universidade Federal do Paraná, eu sei bem a realidade, né, de que existe uma diferença muito grande. E a gente, então, eu acho que o nosso desafio em como a gente né, caminha daqui para frente é de criar essas possibilidades de uma maneira que realmente sejam acessíveis, né? Então, eu imagino que o nosso tempo já tenha chegado no final, mas acho que a gente continua essa discussão. Elisa, muito obrigado pela sua exposição. Eu acho que a contribuição de vocês ajudou muito na discussão que nós estamos tendo, sua e da Colin, porque vocês vivem um país multicultural, talvez mais multicultural do que o Brasil. Por exemplo, quando eu estava na Universidade de Calgary, durante meu período de pós-doutoramento, foi 1 ano, eu fiz uma pesquisa, eu encontrei quase 200 nacionalidades diferentes só na cidade de Calgary.
Isso não acontece aqui no Brasil. Então, a experiência que vocês trazem pode ser muito interessante. E eu achei interessante quando a Colleen falou das virtual opportunities, ela usou esse termo, né, much more inclusive, mesmo com a pandemia, e isso reforça o que o professor Antônio Tomo falou na parte de manhã. Ele disse que durante a pandemia foi muito mais produtivo. A revista publicou mais trabalhos e houve um resultado maior em termos de produção científica. Eu mesmo eu acho que sou exemplo disso, né, porque eu estava numa pesquisa devido à pandemia, o isolamento e o confinamento, parece que eu produzi 2 ou 3 vezes mais. Então, é bem interessante, porque a Universidade de Calgary não fechou as portas, literalmente, mas teve outras maneiras de poder oferecer caminhos, mesmo que tecnológicos, mesmo que virtuais, mesmo que distanciados, para poder dar prosseguimento a esse trabalho. Muito bem, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. E eu quero falar para os participantes que podem colocar suas questões aqui no chat, e depois, no final, quando o professor Armando falar, quando terminar as apresentações, nós colocaremos as questões para esse debate. Então, eu vou passar a palavra agora ao professor Armando para a sua apresentação. Ok. Olá, bom dia. Vou falar um pouquinho em portunhol para agradecer o convite do professor Wilson e para também parabenizar ele a sua equipe por este interesante encontro que é verdadeiramente internacional. Acho que no hubiese sido posible tener este encuentro de manera presencial, porque los gastos hubieran sido muy grandes. Entonces, por eso que estoy, fico, disculpe, fico muito feliz e honrado de a minha participação neste encontro. Gosto muito de ter sido convidado também pela UFG, porque en el 2006 eu fui convidado como professor visitante estrangeiro. Ministrei uma matéria aí, então moré 6 meses em Goiânia. Então, para mim, estou muito contente de participar neste encontro. Tenho grandes amigos, o professor João Ferreira, o professor Nelson, a professora Lúcia, enfim, amigos muitos que tenho em Brasil e em Goiânia. Bueno, pues ahora pasaré en español porque pues respeto mucho el idioma portugués y no quiero decir barbaridades. Así que pues tengo alguna presentación sobre la cual me voy a apoyar y les quiero decir también que primero quiero dar unos antecedentes, algunos datos muy generales, que el profesor que hizo la presentación al principio habló del profesor José Paulo, mencionó sobre la situación del COVID, del COVID-19, que pues ya sé que la mayoría de quienes nos siguen en la transmisión conocen los números, pero creo que no está de más recordarlos para tenerlos como un contexto, como decía la profesora Colleen, también para saber de dónde venimos y de dónde estamos. Como se sabe, México, junto con Brasil y los Estados Unidos,
son los países que en el continente americano pues tienen el mayor número de personas con COVID y también pues lamentablemente tienen el mayor número de personas fallecidas. En esta situación, pues la emergencia sanitaria ha causado pues muchos estragos, ya todos sabemos los números, y esto pues ha repercutido naturalmente en la economía, en la salud y por supuesto en la educación. Según los últimos números que hay en México, el número de casos registrados supera los 3.330.000. Las defunciones son 259,000. Y el número de personas vacunadas, pues que ha sido un esfuerzo muy grande del gobierno, como de algunos gobiernos del mundo, ha sido apenas del 24, casi la cuarta parte de la población total, y bueno, una cuarta parte de la población total con un esquema completo de vacunación, o sea, con 2 dosis, y el 65% de la población adulta, pues tiene cuando menos una dosis. Esto ha permitido reanudar algunas de las actividades principales y entre ellas, pues, algunas de las actividades escolares. No se han abierto todas las escuelas, solamente las del nivel básico. Al igual que en otros países, las universidades continúan cerradas pues acaban apenas de abrir las escuelas de enseñanza básica, apenas el lunes 30, o sea, el lunes pasado, y en medio de una discusión muy fuerte, discusión sobre si era necesario y si era posible abrirlas, dado que pues ha habido distintos, lo que acá le llamamos olas de contagio. Recién estamos superando, quién sabe por cuánto tiempo, la tercera ola de contagios y bueno, pues ahí está ahora la situación de contexto que les voy a dar más en detalle, respondiendo a las preguntas que el profesor Wilson nos envió como para guiar los temas de este encuentro. Así que me dan, por favor, la siguiente slide, el siguiente slide. Bueno, pues estos van a ser los puntos que voy a tocar. Primero, las medidas del gobierno y la universidad y su impacto en el sistema educativo y el impacto en la internacionalización. Otro punto va a ser las medidas continuadas o modificadas en los semestres del 2020 y 2021. El impacto de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes será otro. Uno más será el impacto de la pandemia en los docentes de nivel básico y superior. Otro más será los desafíos para México y lo que revela la pandemia y los avances en la internacionalización. Y el último, bueno, pues será algunos aspectos adicionales a este asunto de la internacionalización. Así que empiezo con la primera, por favor. La siguiente. Ok. Bueno, pues como sucedió en muchos países, yo creo que en la mayoría de los países del mundo, que ya también lo señalaron los colegas que participaron en la primera sesión, como le llaman acá, el Live 1, pues se cerraron las escuelas a partir de marzo, porque fue cuando se declaró a nivel mundial la pandemia, ¿no? Ya se declaró al COVID-19 como una pandemia, se suspendieron las actividades presenciales, por lo tanto, también en mi universidad y en otras instituciones de enseñanza superior. Bueno, cabe señalar como en paréntesis
para también saber de dónde vengo. Tal vez ustedes conocen lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es junto con la Universidad de Buenos Aires la más grande universidad pues, pública y privada de América Latina y pues tal vez de este continente, y es una de las más grandes del mundo. Tiene 350,000 estudiantes, 40,000 profesores, pero claro, con su tamaño es como una especie de sistema. Tiene distintos campus en la ciudad y en varias otras ciudades, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, y tiene un sistema de educación media superior, tiene un sistema de investigación, en fin. Imagínense una institución tan grande, pues repartida en la Ciudad de México y en algunas partes del país. Bueno, pues entonces, como ustedes se imaginarán, una universidad de este tamaño, pues tiene muchísimos convenios e intercambios, yo creo que con bueno, no sé, muchas universidades del mundo. Y bueno, pues esto de alguna manera se detuvo, ¿no? Porque se cancelaron algunas visitas de intercambio académico, tanto de los profesores y estudiantes que salían de la Universidad Nacional hacia otras, y también las estancias y las visitas de profesores e investigadores que venían de otros lugares, así como también de estudiantes. Pues como ustedes saben, en el mundo, pues estos procesos de internacionalización se suspendieron o algunos se llegaron a cancelar porque hubo un cierre en algunos países de fronteras, y también pues hubo en otros la amenaza, como sucedió en Estados Unidos en algún tiempo del año pasado, amenaza de cancelar las visas. Algunos estudiantes internacionales pues tuvieron problemas para regresar a su país por cuestiones de emergencia, otros se quedaron varados, en fin, hubo ese tipo de dificultades, y también hubo en el caso de, pues sobre todo de los académicos, de los profesores, pues también hubo la cancelación o la posposición de congresos y de reuniones académicas. Algunas de ellas, pues después se hicieron en línea, pero bueno, pues hubo también algunas que se cancelaron. La siguiente, por favor. Bueno, pues como les decía, estas medidas continuaron, las medidas de suspensión continuaron o se modificaron a lo largo pues desde marzo del año pasado hasta recientemente, ¿no? Entonces, en el caso de la educación básica, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha 2 programas, el que se llama Aprende en Casa 1 y Aprende en Casa 2, en cada uno de los semestres. Y esto pues fue pues la educación en línea para que pues desde la casa se siguieran las actividades del año escolar, es decir, el servicio educativo no se detuvo, sino bueno, hubo este cambio de modalidad, como ocurrió en todos los países del mundo. Recién, como les decía yo, la reapertura de las escuelas se dio apenas en esta semana que pasó, o sea, las escuelas estuvieron cerradas durante 1 año y medio, pero en ese tiempo pues se dio la enseñanza en línea, online. También, como lo dije anteriormente, en la UNAM y en otras universidades públicas del país todavía no se han reanudado las actividades presenciales. Seguimos con la enseñanza en línea, ¿verdad? Y para ello, pues la Universidad Nacional, desde el principio de la suspensión de actividades presenciales, puso a disposición tanto de los profesores como de los estudiantes varias plataformas como la Webex, el Zoom, el Blackboard, el Moodle y otras más,
¿verdad? O sea, para la universidad, pues fue una inversión de muchos recursos financieros para, pues, comprar las licencias, porque el uso de, por ejemplo, de la plataforma Zoom o Webex es, pues, ilimitada, es decir, uno da su clase y no se tiene que o participar en una reunión académica y no se tiene que restringir a los 40 minutos que normalmente es una sesión de Zoom, sino que puede uno utilizarla hasta por 3 horas. Bueno, y pues también para los estudiantes que no tenían pues un equipo de cómputo, pues se hizo un programa de préstamo de tablets, ¿no? Eso fue, digamos, entre otras cosas, los apoyos de la institución para que las actividades no se cancelaran, para que se siguiera trabajando desde los domicilios de los estudiantes y los profesores. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes, pues ya también lo mencionaron las colegas de la sesión primera, de la sesión en la mañana, pero claro, esto todavía no se ha tenido, creo que, una dimensión completa de este impacto que ha tenido esta emergencia sanitaria en el aprendizaje de los estudiantes. Se han hecho algunos estudios, pero digamos no hay resultados concluyentes y algunas investigaciones pues, todavía son incipientes. Pues obviamente todas las instituciones fueron tomadas por sorpresa y pues se tuvo que improvisar, ¿no? Es decir, hubo un cambio, algunos profesores ya tenían experiencia, muchos no la tenían. Algunas instituciones pues sí tenían, digamos ya muchos materiales digitales, ¿verdad? Bueno, entre paréntesis, pues la Universidad Nacional tiene desde hace mucho tiempo departamentos encargados de la producción de estos programas, pero a veces los profesores no sabían que existían estos materiales o no sabían cómo utilizarlos, ¿no? Un efecto muy grande que tenemos y bueno, pues este número es un poco alarmante, pero no es definitivo, porque el Instituto Nacional de Estadísticas de México hizo una encuesta y encontró que poco más de 5 millones de estudiantes de 3 a 29 años, o sea, desde preescolar hasta la educación superior, no se inscribieron al siguiente año escolar por motivos asociados con el COVID-19 o por falta de dinero o de recursos de distintos tipos, ¿no? Esto no necesariamente quiere decir que estos estudiantes desertaron totalmente, algunos tal vez van a regresar, pero no hay una precisión porque, digamos, esta encuesta fue, digamos, tomada el año pasado y bueno, las cosas van cambiando a veces de manera muy rápida. Pero lo que también llama mucho la atención y ha sido, pues ya hay algunos inicios de investigaciones serias para hacer una, pues, evaluación inicial, es esto que se llama las pérdidas del aprendizaje. Es decir, aquello que los estudiantes dejaron de aprender por el cierre de las escuelas o por las dificultades que tuvieron en la enseñanza a distancia. Por supuesto que habrá estudiantes que pues siguieron y aprendieron muchas cosas, lo del programa y además pudieron haber aprendido más porque pues tenían habilidades, tenían los recursos tecnológicos para hacerlo, pero también hubo aquellos que no se presentaron a las sesiones virtuales, no ingresaron, ¿verdad? Algunos pues ya sea porque no tenían recursos, pero otros porque también tuvieron problemas
vamos a llamarlos de motivación, que no les llamaba la atención la enseñanza en línea. Entonces, estas pérdidas del aprendizaje, pues obviamente tienen repercusiones, ¿verdad? Repercusión, pues para reincorporarse a las clases presenciales, no sabemos, también es muy variable o va a ser muy variable el grado en el que estos estudiantes dejaron de aprender lo que tenían que aprender. Entonces tenemos que hacer, diseñar instrumentos que nos permitan hacer estas valoraciones, ¿no? Para después implementar reuniones, para implementar acciones remediales, entonces cursos, algunas cuestiones, ¿verdad? Que permitan equilibrar o hacer que esas falta de cosas que dejaron de aprender, pues se compensen o se equilibren entre los grupos, ¿no? Ahora, pues esto a la larga, ¿verdad? También puede tener repercusiones en la empleabilidad y en la productividad laboral en el corto o en el mediano plazo de estos estudiantes, ¿no? Y esto, bueno, según dicen los economistas, también en una medida más a largo plazo puede incluso llegar a afectar la productividad de la fuerza de trabajo de todo el país, y esto con repercusiones en la economía. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí el impacto de la pandemia en los docentes de nivel básico y superior. Bueno, pues este cierre de las escuelas, como les decía, durante pues 17 meses, pues significó varios retos para los profesores, ¿no? Primero, pues esa adaptación rápida que ya mencioné, tener que adaptarse rápidamente a estas formas distintas de la enseñanza. Como dije, algunos tenían habilidades para enfrentar esto de manera más adecuada y otros no, ¿verdad? Pero otra situación fue, y sobre todo esto para las profesoras, digo, para todos, pero en especial para las profesoras y aquellas que estaban como responsables de una casa, ¿verdad? Es esta combinación o el tener que combinar la enseñanza con otras actividades en el hogar, ¿verdad? Sobre todo las profesoras, ¿verdad? Que, como les decía, tan responsables de una casa, de su casa, o que tienen hijos, ¿no? Porque, o que también en determinados momentos, pues hubo problemas de contagios, de contaminación del COVID, que tenían que cuidar a otras personas, ¿no? Ya ven ustedes que todavía sigue prevaleciendo por la tradición el que las mujeres se ocupen del cuidado de las personas, ya sea de los sanos, de sus hijos o de sus esposos, parientes, pero también de las personas enfermas. Entonces, esto ocasionó en muchos casos, ¿verdad? Esta, pues no sé, doble carga de trabajo, ¿verdad? Sobre todo para las profesoras. Otro reto importante fue apoyar a sus estudiantes con problemas derivados del COVID, ya fuera que pues no se presentaran, tuvieron problemas de aprendizaje, o a lo mejor también dar un apoyo emocional, ¿verdad? Otro sería el aumento, pues claro, del estrés, de la depresión y la ansiedad. Pues ya ustedes conocen todos algunos estudios que se han hecho sobre pues, los efectos de, pues, cuando se dio el encierro, ¿verdad? Cuando se tuvo que pasar mucho tiempo en la casa o todo el tiempo en la casa, pues en ocasiones hubo problemas en la convivencia, ¿no? Entonces, esto pues generó estrés, algunas personas se deprimieron, ¿verdad? Y otras pues tuvieron también problemas de ansiedad ante la incertidumbre de la emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, estos serían algunos de los impactos. La siguiente, por favor.
Bueno, pues los desafíos para México, yo creo que también como para otros países, pues es cómo recuperar estos efectos o cómo recuperarse de estos efectos tan grandes que tuvo o que está teniendo, porque todavía no terminan y la verdad que no se ve para cuándo vaya a terminar esta emergencia, ¿no? Primero, claro, en los planos de la salud, de la economía, pero en el caso de la educación, pues cómo recuperar todo esto que dejaron de aprender o de adquirir en cuanto a habilidades y conocimientos los estudiantes durante esta pandemia, ¿no? Durante este periodo. Luego, pues sí, cómo contar con un diagnóstico preciso de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes ahora que se está regresando, pues de manera gradual a las actividades presenciales, ya que se abrieron o se están abriendo las escuelas. También, pues, cómo realizar estas actividades compensatorias para recuperar este tiempo perdido, lo que mencioné antes de, pues, cómo, pues, más o menos equilibrar a los grupos, ¿no? Aquellos que avanzaron, los que dejaron de avanzar, en fin. Cómo también fue un aspecto que me pareció muy interesante en la sesión de la mañana, ¿verdad? Cómo desarrollar mecanismos de evaluación más confiables y eficientes. Primero, se tuvo el problema de cómo evaluar las clases a distancia con métodos nuevos. Porque, bueno, pues muchas veces lo que pasaba fue que se intentó evaluar pues de las mismas maneras tradicionales a formas diferentes. Entonces, pues aquí hubo y sigue habiendo discusiones, ¿verdad? No hay acuerdos. Algunos dijeron, no, bueno, pues que aprueben todos, no importa lo que hayan aprendido, ¿no? En fin, aquí creo que es uno de los grandes desafíos para la educación de México en todos los niveles. Luego también, pues, ¿qué mostró la pandemia? Bueno, pues como en muchos países, Brasil yo creo que es un claro ejemplo junto con nosotros y otros muchos más, lamentablemente, de los que se llaman países en desarrollo o de los que están menos desarrollados, es que nos puso de manifiesto, digo, ya lo sabíamos, pero como que las mostró de manera descarnada, ¿verdad? Las enormes carencias e inequidades de nuestro sistema educativo y de nuestras sociedades, ¿verdad? Ahí se vio, por ejemplo, pues esta falta de recursos para seguir la enseñanza en línea, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de los estudiantes, al menos en México, pues no tenían computadora, sino que seguían la enseñanza en línea a través del teléfono celular. Entonces, bueno, pues además de los problemas de conexión, bueno, pues a veces tenían, como dicen, poca capacidad en los teléfonos, los problemas de conexión, en fin, una serie de cuestiones que pues les dificultaban y en ocasiones pues les impedían el seguir las transmisiones de la enseñanza en línea, ¿no? Bueno, y en el caso de la internacionalización, pues se han planteado recientemente algunas formas, como vamos a llamarlas emergentes, de movilidad virtual. Y bueno, pues esta movilidad virtual, pues como su nombre lo dice, pues se realiza con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es algo, pues, de emergencia, limitado. Obviamente no es lo mismo que la movilidad presencial, tanto para profesores como para estudiantes, pero pues es lo que se ha hecho de manera emergente. Obviamente, pues esto es, por el momento, además de emergente, pues mucho menos costosa, ¿no? Digo, no es lo mismo, es una transmisión en línea que pues pagar un viaje, ¿verdad? Y una estancia y todos los gastos que ello representa. Entonces, esto es lo que se está haciendo de manera
emergente en estos momentos en materia de internacionalización, en específico de la movilidad. Y bueno, pues también, como mencioné al principio, pues algunos de los eventos académicos como los congresos o reuniones como esta, pues se están haciendo en línea, ¿verdad? Pues esto representa pues ventajas como la que mencioné al principio, de que pues de haber hecho esta reunión de manera presencial, pues hubiera sido muy difícil por las cuestiones financieras y logísticas, ¿verdad? En cambio aquí, bueno, pues tenemos la oportunidad de estar en tiempo real desde distintos lugares del mundo, ¿verdad? Algo que en estos tiempos ya se está convirtiendo en natural, pero que pues a mí no me deja de asombrar, ¿verdad? El que sea posible esto, realmente comparado con hace algunos años era inimaginable. Bueno, no sé si creo que creo que la última, la que sigue. A ver. Bueno, pues esto de la internacionalización ya creo que ya lo he mencionado, ¿verdad? Que pues se han detenido algunas actividades, otras han seguido, se han modificado, hemos tenido que cambiar cosas, pero bueno, no se han cancelado muchas cosas, no se han tenido que sustituir. Porque imagínense ustedes una universidad como la Universidad Nacional, pues con tantos contactos y cuantos convenios y grupos de investigación y redes, pues no se detiene, a pesar de que ahora pues ya bueno, de que en este periodo y en el corto plazo, pues las reuniones presenciales pues se han tenido que cancelar. Y bueno, pues por el momento sería todo y pues espero que en las preguntas abunde sobre algunas de estos puntos y bueno, otros que no haya mencionado. Muchas gracias. Nosotros que agradecemos, Armando, muchas gracias por su hermosa presentación, que tú has presentado problemas que no son distintos de los nuestros. Estamos... Muy parecidos. Sí, casi la misma cosa. Bueno, vamos a hacer dos turnos de cuestiones para que podamos hablar un poco más de eso. Vou começar fazendo dois turnos de perguntas, algumas que fizeram aqui no nosso chat, e eu gostaria de começar com a Elisa. Aliás, Armando, vou fazer uma pergunta para você e Elisa, as questões assim mais para os dois. Sim. A primeira seria se a aprendizagem, fazendo uma comparação entre a aprendizagem presencial e a virtual, porque eu me lembro que eu fui convidado pela Universidade de Calgary para participar de um evento, né, Elisa, aquela vez, e eu me lembro de ter falado isso. Nós não temos condições de assegurar uma aprendizagem nem presencial. Nós não temos. Como que se assegura uma aprendizagem virtual à distância? Quais foram, portanto, as estratégias? A pergunta é para os dois, nas duas instituições, tanto no México quanto em Calgary. Quais foram as estratégias para poder verificar se houve realmente a aprendizagem? Teve resultado? Se perguntássemos hoje, vocês seriam capazes de dizer houve resultado positivo ou não? Essa seria a primeira pergunta. A segunda é a respeito dos professores. Eu pego como exemplo a mim mesmo, eu não estava preparado para o ensino remoto. Quando veio a pandemia, eu não tinha todo aquele aparato tecnológico, o Armando não tinha, mas agora eu fui obrigado a ter câmeras, tem hora que eu me vejo quase que me pareço um youtuber. Quilos elétricos, refletores e etc. Então, os professores, na realidade de Calgary e na realidade de México, os professores também acompanharam esse avanço, ou seja, han avançado, han desarrollado mais recursos técnicos, han tenido uma proximidade maior com as tecnologias ou não? Isso são mis questões que eu he elaborado oyendo algumas coisas aqui em el chat. E a última, para este primeiro turno, é uma pergunta de Alma Trejo, que pergunta
a tú, Armando. Quisiera preguntar al doctor Alcántara si cree que la aceleración de la virtualización educativa reducirá la llegada de estudiantes extranjeros cuando el nivel educativo superior regrese al presencial. Muy bien, quem começa, Elisa? Então, essas são perguntas muito importantes e que a gente, no momento, está fazendo. Acho que tem vários projetos de pesquisa que começaram a se atrelar a esses últimos 18 meses para a gente. Eu acho que no começo, acho que todos nós esperávamos que isso fosse uma coisa de alguns meses, né? Então, eu acho que teve aquele período inicial de emergencial, vamos dizer assim, dessas respostas mais emergenciais, que para nós foi entre o nosso semestre de primavera, que começa em maio, né? E nós tivemos realmente, naquele momento, nós como universidade, nós tivemos algumas semanas para repensar os cursos que iriam ser oferecidos, né? E a universidade fez uma campanha muito grande, a parte da administração da reitoria, para que os departamentos né, que trabalhassem juntos para arrumar maneira de fazer uma transposição dos cursos. Então, assim, isso foi muito importante. A gente teve um período, embora muito curto, a gente teve um período onde nós recebemos vários recursos de pessoas dentro da universidade que já trabalhavam com essa questão de ensino à distância, né? E eles nos facilitaram vários aspectos do aprendizado, né? Ou seja, de como engajar os alunos de uma maneira que seja significativa para os alunos. Então, a gente viu que uma das melhores maneiras para os alunos se sentirem, para não ter aquele modelo de broadcast, assim, né? Que uma pessoa fala e todo mundo tá sentado aqui, né? Então, uma maneira que a gente encontrou foi de fazer com que as iniciativas fossem muito mais lideradas pelos alunos do que pelos professores. Então, assim, meio que a gente fez aquilo que a gente chama da sala de aula ao contrário, né? Mas é que nesse processo, os alunos, eles também eles estavam sempre em uma posição de poder falar o que era necessário, porque assim como foi notado pelo professor Alcântara, ao mesmo tempo que os alunos estão em sala de aula, dentro de casa, né, eles também estão cuidando de filhos, estão assim, em ambientes que, de repente, eles estão tendo que ser professores dos próprios filhos em casa, às vezes de várias crianças. Então, a gente teve assim, uma flexibilidade, uma maleabilidade que foi necessário de passar um pouco do tempo de sala de aula fazendo esse check-in com os alunos, né, como estão as coisas, aonde que o curso está pegando da maneira que é. Então, a gente tinha, por exemplo, o plano de aula, a quantidade de leituras que fossem necessárias, mas esses ajustes estavam sempre sendo feitos. Então, assim, a flexibilidade foi uma coisa muito importante, ter o suporte do pessoal tecnológico foi muito importante, né? Mas, então, eu acho que, assim, no começo os alunos se adaptaram muito bem, com o passar do tempo, a história começou a ficar cada vez mais complicada, porque a fatiga, né, da questão de estar online, saúde mental foi uma questão que a gente agora nós estamos nesse espaço onde nós estamos vendo que os alunos estão saindo da escola porque que a saúde mental se tornou muito complicada. A universidade, às vezes,
não tem a capacidade, vamos dizer assim, em termos de volume, para dar toda a assistência para os alunos que eles precisam. Então, a gente está vendo uma mudança, assim, sabe, longitudinal, às vezes, eu acho que no começo tinha um otimismo maior, né, da questão online. A gente está vendo que essa fatiga realmente é uma coisa que está impactando não só os alunos, mas como os professores. E eu acho que uma das coisas que é importante, assim, né, ao mesmo tempo em que o Canadá nós temos muitas vantagens, né, a gente tem muito respaldo, vamos dizer assim, por exemplo, do governo. O governo criou um pacote de assistência social para as pessoas ficarem em casa. Então, para não terem que sair para o trabalho, para realmente conter o vírus, né, para não ter essa transmissão. Mas, ao mesmo tempo que há isso, eu acho que o isolamento, ele foi... as pessoas se isolaram mesmo, né? Então, a gente vê que a gente está vendo que os alunos estão tendo cada vez mais dificuldade. Então, a gente ainda está vendo os efeitos, vamos dizer assim, no aprendizado. A gente acha que nós voltamos na semana que vem a ir presencialmente, com várias medidas. As nossas medidas incluem que só alunos vacinados podem entrar na escola, ou se ainda não estão né, tipo, vacinado com as 2 doses, eles têm que fazer o teste de Covid no momento da entrada, né? Então, o teste rápido, né? Então, assim, dentro de sala de aula tem essa questão de sempre estar com máscara e tal, mas a gente está vendo que isso também está trazendo a ansiedade para os alunos. Então, a gente está vendo que as duas situações estão sendo complicadas. Tem a ansiedade em ficar em casa, né? Tem esse isolamento de ficar em casa, mas uma preocupação também muito grande de voltar. A gente tem aqui uma província que está realmente puxando, né, para a volta, embora os médicos não achem que seja uma boa ideia por causa da variante Delta, mas a gente está vendo que os alunos, então, também estão vindo para a escola com essa ansiedade de estarem expostos numa sala de aula onde não dá para fazer o distanciamento ou a higienização, né, do ambiente físico, assim, de repente não é tão, não pode ser mantida com tanta frequência. Então, a gente está nesse espaço. Então, a gente está vendo que saúde mental é o que realmente está entrando e fazendo maior impacto. Em termos de como mudamos, eu acho que, assim, a avaliação, ela se tornou muito mais flexível, não sem perder o rigor, mas de uma maneira mais flexível, de achar maneiras que fossem mais trabalhos em grupo, onde as pessoas possam, né, tipo, dividir um pouco da carga, vamos dizer assim, da carga de trabalho, prazos maiores. Então, a gente teve que fazer vários ajustes. A outra parte da sua pergunta que se conecta é a dos professores, né? Como é que está isso sendo para os professores? A gente viu também que nesse processo de dar esse apoio para os alunos, os professores trabalharam, a gente fez uma pesquisa interna aqui, até foi parte do sindicato, né? E foi visto que os professores estão trabalhando em média 60% a mais do que eles trabalhavam na questão da presencial. Mas isso é porque a gente está tendo que dar muito mais respaldo né, para os alunos nessa questão de saúde mental, de trabalhar com os alunos de maneiras diferentes, de poder estar mais presente no meio online, porque aqui a gente não tem as aulas não são aí toda semana, são alguns encontros
sincronizados, né, via Zoom, e daí o resto é meio feito de uma forma, assim, feito offline, né. Então, a gente está vendo que o impacto dos professores tem sido muito alto. Acho que nós temos uma proporção muito alta de alunos, de professores que entraram em licença saúde, porque isso também afetou os professores de uma maneira, assim, à medida que as coisas foram, né, assim, que está sendo prolongado, né, eu acho que o negócio está ficando cada vez mais apertado, né, e para todos. Então, é uma... Desculpe te interromper, porque é esse tema, a pergunta da Selma Leite. Ela pergunta justamente se houve apoio tecnológico e outros recursos para os docentes, para as atividades remotas. Porque aqui no Brasil, não. Eu tive que comprar tudo e todos tiveram que adquirir por conta própria. Houve em Calgary? Aqui na Universidade de Calgary, realmente é aí que a gente vê uma das diferenças assim, muito grandes dessas questões internacionais são aí, porque os professores aqui, quando nós entramos na universidade, a universidade nos equipa já com essa parte tecnológica, né? Então, nós temos um computador que fica no escritório, né? Que é da universidade, mas nós também temos algum tipo de equipamento que seja móvel, né? Então, um laptop ou um tablet para que a gente possa fazer as nossas atividades quando nós não estamos no escritório. A gente também teve um aumento do nosso, assim, de uma mesada, não sei como é que chama o termo em português, mas assim, de uma quantia financeira que nós temos para desenvolvimento profissional, para investir daí também nessa questão, né? Então, a gente realmente teve um apoio e os alunos, eles também podem... existiram momentos, né, onde os alunos podiam ir para a universidade e prestar da universidade o equipamento necessário para atender as aulas, né? Então, assim, dessa maneira a gente teve todo esse apoio, né? Ok, obrigado. Passo a palavra para o Armando. Bueno, el asunto del aprendizaje, pues yo creo que, como decía, pues nos hace falta más estudios, más conocimiento para tener más precisión de eso que mencioné de qué tanto hubo alumnos que tuvieron pérdidas de aprendizaje, ¿no? Aquellos que tuvieron dificultades por falta de equipo, por falta de motivación, porque tuvieron problemas familiares, que alguna persona o ellos mismos se contagiaron del COVID, ¿no? Porque, pues, de lo que yo conozco, pues, hubo algunos grupos donde, pues, todos los estudiantes se presentaron, ¿no? O casi todos. Los profesores siguieron y completaron adecuadamente su programa, terminaron el semestre, hicieron sus evaluaciones. Y otros que me decían que, bueno, pues, en la primera sesión tuvieron, pues, todos los alumnos, pero a la siguiente ya nada más estaba la mitad. Otros que decían que los estudiantes de su grupo no prendían la pantalla, sino que siempre ponían pues ahí la pantalla en negro, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto pues habría que hacer este tipo de, pues, de recopilaciones y de investigaciones para tener más precisión de qué tanto el aprendizaje, en qué casos mejoró, en qué casos se mantuvo y en qué casos, pues, de plano empeoró, ¿no?
Y para eso, pues, el asunto de los diagnósticos y también de las evaluaciones es muy, muy importante, ¿no? En el caso de los profesores, pues algunos, claro, tuvieron, en el caso de los profesores de las universidades y de los profesores de educación básica, pues tuvieron, digamos, asesorías, había pues líneas telefónicas para, o cursos, talleres para ir conociendo y desarrollando más sus habilidades en el uso de las tecnologías, de las herramientas tecnológicas, ¿no? Pues los profesores que estaban comprometidos desde antes, pues siguieron estando comprometidos, ¿verdad? Pues si no sabían, pues se capacitaban y bueno, pues ahí estaban. Y otros hubo que no, ¿verdad? Hubo algunos que pues no siguieron haciendo lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Algunos pues de plano no se presentaron. Pero sí, yo creo que en una gran mayoría, pues sí se comprometieron a llevar a cabo su labor docente, ¿verdad? Con más o con menos fortuna, pero sí, en su gran mayoría lo hicieron, ¿no? Y sí hubo esos apoyos, claro, no apoyos en el sentido de, digo, para los profesores, en el sentido de proporcionarles las computadoras o así. Solamente en el caso de los alumnos, como les decía en el programa que conozco de la Universidad Nacional, que sí se les prestaba las tablets, ¿verdad? O también la universidad, claro, esto con más reducido el número, abrió centros de cómputo para que quienes, claro, en pequeños números y guardando la sana distancia y todas las medidas sanitarias, pudieran utilizar computadoras, las computadoras, las PCs, ¿no? Entonces, ahí también había ese tipo de apoyos. Pero bueno, eso es en estas instituciones, en los centros urbanos, y bueno, pues hubo otros donde sí las condiciones pues, eran más desfavorables y no había esta provisión de los equipos necesarios para llevar a cabo las actividades académicas. Alma Paola, bueno, eso es también un panorama incierto, porque bueno, ahora con esta cuestión virtual, pues sí como dije, se recurrió a ella, a la movilidad virtual, pues como medida emergente, pero tal vez los programas presenciales vayan a disminuir, porque cuando menos en el caso de los países menos desarrollados, pues van a tener dificultades financieras las instituciones como para seguir financiando la movilidad de, bueno, sobre todo estudiantes y la de profesores, pues en menos medida, ¿no? Porque, bueno, pues ahí hay otros programas, por ejemplo, los sabáticos, los convenios, los proyectos conjuntos, en fin, ¿no? Los profesores tienen más oportunidad, pero yo creo que los estudiantes, cuando menos los de los países subdesarrollados, van a tener problemas, ¿no? Claro, todos quisiéramos estar en el caso, bueno, y ahí no sabemos todavía también si va a haber una afectación, como el caso de los programas Erasmus, ¿verdad? Donde, en el caso de la Unión Europea, pues sí, ahí hasta ahora hay bastantes recursos y pues los chicos tienen oportunidades, pero acá pues yo creo que va a ser difícil en los primeros meses o años de la recuperación. Eu acho que eu concordo plenamente com você, que eu acho que existem muitas oportunidades que o sistema remoto possibilitou. Por exemplo, antes, nas participações em banca, por exemplo, de mestrandos e doutorandos, sempre se exigia o presencial. Agora é muito mais fácil fazer à distância, porque nós vamos nos acostumando a essa modalidade. Sim. E a Evelyn Leal faz essa pergunta:
eu acho que é para você ou para os dois, né? Se a maioria se adaptou facilmente a essas novas modalidades ou essa adaptação foi difícil? Bueno, pues yo diría que pues para algunos fue fácil y para otros fue más difícil, ¿no? Claro que fue más fácil para quien tenía las habilidades, ¿no? O estaba más familiarizado con el uso, tanto estudiantes como profesores. Estaba más familiarizado con el uso de las herramientas tecnológicas. Para quienes no los utilizaban o raramente las utilizaban, pues fue más difícil acostumbrarse, ¿no? Hacer este cambio de, pues casi a veces hasta cambio de mentalidad y de actitud, porque imagínense, no sé, teniendo años haciendo lo mismo de la misma manera y de repente le dicen, no, pues ahora ya no se puede, ya está cerrada la escuela o la universidad y pues ahora hay que hacerlo en línea. Y tienes que hacer las sesiones de Zoom y tienes que diseñar otro tipo de estrategias, elaborar materiales, en fin, ¿no? Entonces, ahí que la gente si no estaba acostumbrada o con pocas habilidades, pues le costaba mucho trabajo. Sí, e a los outros não. Sim. Elisa? Eu acho que aqui também teve essa recepção meio mista. Eu acho que na nossa faculdade de educação, eu acho que a gente teve, como nós já oferecemos vários, uma parte da nossa grade de cursos, né, elas já eram feitas online. Eu acho que não foi um pulo muito grande, né, mas eu acho que à medida que o tempo está passando, eu acho que a fatiga está fazendo com que as pessoas queiram, não veem a hora de sair desse meio virtual. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que, principalmente nas questões assim, de reuniões de departamento, e como você falou, Wilson, a gente acaba tendo um calibre, de repente, para certas coisas como bancas, né? A gente passou a ter acesso a pessoas que, assim, a examinadores do mundo inteiro, que às vezes seria muito difícil de trazer, né, para o nosso país. Então, a gente está vendo, assim, que também está tendo, que está abrindo algumas oportunidades. Eu acho, assim, que o apoio foi muito importante, né, a gente realmente teve teve aquele, um passo onde os professores não se sentiram à deriva, né, na hora de ter que fazer essa transposição para o mundo online. A gente teve muito suporte, então eu acho que isso ajudou muito. E os alunos também, a gente fez uma série de orientações e recursos disponíveis, né? Então, mas eu acho assim que à medida que o tempo está passando, a gente está ficando numa situação meio, assim, está todo mundo meio cansado, né, do meio online. Não, com certeza tem que voltar logo, né, porque senão fica muito complicado. Mas eu acho que temos que aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, naquela disciplina que eu estou oferecendo, que você sabe, a Brazilian Culture, eu estou tendo que participar, o professor Randy Cray aí da universidade vai participar de uma aula comigo, uma professora da USP vai participar também em outra aula, então vou ter 3 participantes de fora num curso que seria impossível se não fosse o sistema remoto. Também é mais fácil nesse sentido. Bom, eu adoraria ficar aqui a tarde toda conversando com vocês, mas nós temos limitações de tempo, então eu vou fazer a última pergunta, que foi feita pelo José Paulo Pietrafesa, nosso coordenador, e eu já passo para vocês respondê-la e já dar os agradecimentos finais. Ele pergunta como que vocês avaliam as ações de seus governos, locais e federais, e no caso de Calgary, provincial, porque, como houve aqui no Brasil uma certa pressão, principalmente do setor privado, para o retorno às aulas presenciais. Em alguns lugares que isso aconteceu, houve um certo aumento de contaminação. Então, como que vocês avaliam se houve pressão e como que foi a reação desses governos com vocês? Aí, ao responder, vocês já podem agradecer e dar
as palavras finais. Elsa, você quiser? Ok, então eu faço essa consideração final. Essa eu acho que é uma pergunta que eu acho que realmente é essa contextualização que nos ajuda muito, né? Eu acho assim que aqui no Canadá a resposta, né, federal, né, que aqui no Canadá nós temos as províncias que normalmente fazem as decisões, né, são decisões independentes. Por exemplo, educação, saúde, cabe ao governo aí da província, né? Então, mas nós tivemos um respaldo muito grande que foi, assim, que com a pandemia, o governo federal meio que tomou conta de algumas decisões que fazem aí respeito à questão de saúde pública. Então, eu acho que o respaldo que nós tivemos do governo federal, por exemplo, de ter, assim, para as pessoas, de ter uma assistência social para as pessoas aí ficarem em casa, e só para dar um contexto, né, essa quantia para as pessoas ficarem em casa foi uma média de mais ou menos $2.500 por pessoa por mês, né, e isso fez com que as pessoas realmente se dedicassem a se manterem isolados. Então, a gente teve essa resposta. Eu acho que também a nível do país as pessoas responderam com uma questão de entender a responsabilidade comunitária, né, de que se eu estou quebrando, né, as regras, eu estou colocando a saúde da minha comunidade em risco. Então, eu acho que teve, assim, as pessoas realmente acataram muito, assim, e levaram muito a sério. A nossa dificuldade aqui na Universidade de Calgary, no momento, é muito parecido com o que está acontecendo em outros lugares, como o Brasil. A gente também está nós temos um governo de cunho muito conservador, onde a pressão dos negócios, né, dos businesses, né, das empresas, tem sido enorme, eles realmente estão, no momento, eles estão indo contra o Conselho de Saúde do país. Então, nós estamos voltando às aulas na semana que vem, com essas restrições que eu mencionei antes, mas é um negócio que está sendo meio atravessado nas pessoas, está vindo como, assim, imposto. Então, a gente está tendo muita divisão nessa questão. A gente também está vendo que os números do Delta, a gente teve uma taxa altíssima nesse último mês, né? Assim, a PG está se tornando cada vez maior. Então, a gente tá bem nesse contexto, onde a gente tem um conselho, né, federal que é de apoio para as pessoas, assim, para manter a saúde, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo essa limitação da província assim, de forçar a vida ao normal, como se a vida já tivesse ao normal. E uma prefeitura que fica brigando entre os dois. Então, o negócio em Calgary está sendo muito interessante e, assim, sempre mudando. Então, a gente está tendo que se adaptar, né, aí conforme a música, vamos dizer assim. E eu gostaria de fazer o fechamento e realmente fazer o reconhecimento, emendar os meus sentimentos a todos que estão aqui, que perderam alguém, que foram afetados por esse vírus que realmente está nos trazendo aos joelhos, mas que oportunidades como essas de discutir maneiras de pensarmos juntos, eu acho que é muito importante para a gente realmente ter esse espírito de comunidade global para entendermos, né, como superar
esse vírus, e como que nós vamos caminhar juntos daqui para frente de uma maneira ética, comunitária, de solidariedade e de significado. Então, muito obrigada pelo convite, doutor Paiva. A gente, né, é uma amizade que está começando e que realmente eu fico muito honrada de estar aqui, estar aí na presença de todos e do professor Alcântara por dividir esse espaço com você. Muito obrigada. Bueno, pues en el caso de México, pues la respuesta del gobierno ha sido, pues, digamos, ha sido aceptada por la mayoría de la población, pero también cuestionada por una minoría que, bueno, pues es muy activa, muy altisonante, hipercrítica. Y bueno, pues claro, habría que ver si fue por cuestiones del tamaño de la población, porque pues si uno ve los números de estos 3 países del continente americano que tienen los mayores números de contagios y de funciones, pues también son los países que tienen el mayor número de habitantes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, de Brasil y de México. De tal manera que la respuesta del gobierno ante la emergencia, bueno, fue primero, como lo hicieron la mayor parte de los países del mundo, pues declarar la emergencia sanitaria y cerrar las escuelas, como lo hicieron en muchos países, ¿no? Luego después vino el asunto de la crítica por el número de pruebas, de tests para el COVID. Pues también hubo problemas con los hospitales, ¿no? Aunque se habilitaron nuevos hospitales y, bueno, los que había, pues, se dedicaron exclusivamente a eso, pues también hubo en ciertos momentos de que la pandemia estuvo muy fuerte, que hubo una cierta saturación de hospitales, ¿no? Bueno, por otro lado, el asunto de las vacunas. Bueno, el gobierno mexicano, pues luego fue muy activo para tratar de conseguir vacunas de distintos tipos, vamos a llamar de donde fuera. Es decir, no solamente, bueno, y dedicó para eso muchos recursos financieros. Entonces se tuvo, pues, vacunas de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues de Inglaterra, de China, de Rusia, en fin, los que había, ¿verdad? Y se fueron, pues, dando la vacunación por distintos sectores, primero por edades, ¿verdad? De los más, de la gente de mayor edad hasta los más jóvenes, ¿no? Así, por edades, después por geográficas, ¿no? Al menos en la Ciudad de México, pues por municipios, y entonces así se fue haciendo de esta manera, ¿verdad? Y claro, todavía falta mucho por hacer, pero se sigue el asunto de la vacunación de manera intensiva, y bueno, poco a poco se va logrando, aunque también está el asunto de la promesa del presidente de que para el próximo mes de octubre, pues la mayor parte de la población adulta o toda la población adulta va a tener cuando menos una dosis de vacuna aplicada, ¿no? Esa es la promesa. Y bueno, en medio de esto hay muchas críticas, como les digo, ahora con el asunto de la regreso a clases, pues de la reapertura de las escuelas públicas, bueno, pues también hay muchas críticas de que todavía no estaban las condiciones, de que cómo se abrían otra vez las escuelas en medio de la pandemia, de la variante Delta de
del coronavirus, de la tercera ola que llegó ahí. Entonces, pues esto incluso se hizo voluntario, es decir, aunque son escuelas públicas, pues no es obligatorio para los padres de familia que envíen a los niños a la escuela, ¿no? Los que quieran los envían y los que no, pues no. Entonces, es una situación interesante que en las escuelas los niños que van a las clases están muy alegres, muy felices. Los padres están pues muy preocupados, ¿verdad?, de que se vayan a contagiar los niños, y los maestros pues están a la expectativa, ¿verdad?, de ver cómo va la situación, siguiendo las reglas de sanidad, pues llevando a cabo los protocolos y muy pendientes de que nadie se vaya a contagiar. Entonces, ha sido esas decisiones difíciles, controvertidas, pero al final parece ser que el gobierno ha actuado, pues al menos en mi punto de vista, de manera adecuada. Y bueno, pues también quiero agradecer muchísimo esta invitación de Wilson. Realmente ha sido un evento muy bueno, muy interesante, y seguí toda la primera parte del principio al final, y pues lo felicito por el éxito, y también pues por todo el equipo que hizo posible esto, los invitados y toda la gente que estuvo, como dices, behind the screens, ¿verdad? Ahí apoyándote. Y bueno, pues espero que este tipo de eventos se vuelva a repetir, y un abrazo para ti y para todos los colegas, los amigos de ahí de la Universidad Federal de Goiás. Muchas gracias y buenas tardes. Muito obrigado, professora Armanda Alcântara. Nós que agradecemos, professora Elisa Vandenborn e a professora Colin. Elisa, por favor, passe para ela os nossos agradecimentos. Eu, em nome da comissão organizadora, composta por mim, professora Marilza Suano, professora Maria Margarida, os nossos que nos auxiliam, professor Anderson, que é doutorando, e a Sara Araújo também, que é doutoranda. São meus orientandos, por sinal. Quero agradecer, então, essa participação de vocês, que enriqueceu o nosso evento, esse colóquio que nós estamos promovendo, que desde amanhã temos tido palestrantes maravilhosos. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês, pela presença também, pela participação de todos que estão aqui conosco desde o início, porque nós tentamos discutir um tema que, como disse de manhã, é algo importante e nós vivenciamos. Então, nós esperamos que essa discussão tenha ajudado a vocês que nos assistem de alguma forma. Bueno, en español yo agradezco a todos por su presencia y participación en este evento, que buscó discutir un tema que para nosotros es importante, que estamos viviendo. Esperamos que la discusión haya ayudado a todos de alguna manera en sus trabajos, en la escuela o en la parte de la vida, porque estamos a volver a la naturalidad, normalidad de las cosas, presencial. And finally, we thank to everyone who is with us for their presence and participation in this meeting. Elisa, please forward my thanks to Colleen. Don't forget that. Colleen is a very keen person, a nice person. We have tried to bring up some topics that we considered important for what we are experiencing and what we are living during these pandemic times. We hope the discussions have helped you in some way. Then thank you very much for your participations, and see you next event we're going to organize. See you soon. Goodbye.